Oi? Tá no jeito? Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Para nós é motivo de grande alegria de nós estarmos aqui mais uma manhã, na Escola Bíblica Dominical, para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração nessa manhã, para nós iniciarmos mais uma Escola Bíblica. Senhor nosso Deus, nós queremos Te louvar por essa oportunidade que o Senhor nos deu nessa manhã. E isso é motivo de grande alegria para nós, Senhor, estarmos aqui, para nós cultuarmos o nome do Senhor e aprendermos da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, meus irmãos, nós estamos iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, né? E aí, o terceiro trimestre deste ano, onde a primeira lição, né, desse trimestre é prosperando em meio à crise. A lição de número 2 vai falar das adversidades que geram oportunidades. A lição número 3 é diante do caos iminente, Deus concede o escape. A lição número 4 vai falar crise também é oportunidade de recomeço. A lição de número 5 desse trimestre vai dizer o seguinte: enfrentando gigantes e conquistando vitórias. A lição número 6 é usando a fé diante dos confrontos. A lição de número 7 vai tratar que o Senhor peleja pelo seu povo. A lição número 8, confiar no Senhor em todo o tempo. A soberania de Deus, na lição número 9, em meio às crises. A lição número 10 é atravessando crise com perseverança. A lição de número 11, enfrentando as fornalhas. E a lição de número 12 desse trimestre vai falar que o fiel experimenta o socorro divino, mesmo em tempos de crise. E a lição de número 13, perseguido, mas não derrotado, né? Essas serão as lições que vão ser abordadas durante esse trimestre que está iniciando hoje. Hoje é dia 5 de julho de 2020, né? É a primeira lição desse trimestre. E o tema da lição de hoje é prosperando em meio às crises. O texto áureo diz o seguinte: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Gênesis 26, versículo de número 2. A verdade aplicada dessa lição de hoje é o seguinte: o estudo da vida de Isaac contribui na aprendizagem sobre como devemos comportar em meio a tempos de crise. É a verdade aplicada da lição de hoje, onde será abordado 3 objetivos da lição. O primeiro da lição é destacar que o Senhor é conosco, mesmo na crise. O segundo objetivo da lição de hoje é apresentar a importância da obediência do cristão. E o terceiro objetivo é mostrar que na hora da crise, Deus sempre nos ampara, né? O texto de referência da lição de hoje está em Gênesis 26, do versículo 1 até o versículo de número 6. O versículo 1 diz assim, do texto de referência: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Versículo 2: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei toda esta terra, e confirmarei o juramento que te tenho jurado a Abraão, o teu pai. Versículo de número 4, do texto de referência de hoje: e multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu, e darei à tua semente toda esta terra. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Versículo 5 do texto de referência: porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou os meus mandamentos, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Esse é o texto de referência, né, da nossa lição, que vai ser abordada agora nessa manhã, certo? A introdução da nossa lição de hoje, né, para nós iniciarmos agora há pouco, diz assim: essa lição nos ensina que, mesmo em meio à escassez,
de alimentos que teve na terra, atravessando Isaac, ele prosperou. A crise não pode dominá-los, pois a bênção do Senhor estava sobre ele. Aqui nessa lição de hoje vai abordar quando Deus intervém na vida de Isaac, e ele, pensando de fazer como seu pai Abraão, de voltar para o Egito, de buscar refúgio no Egito, Deus lhe aparece, e então Deus diz para ele: olha, continua no lugar que tu estás, porque eu vou te abençoar nesse lugar. O ponto de partida diz que Deus tem compromisso com os fiéis, e esse aqui foi o grande motivo de Isaac ser próspero com a sua casa, é porque ele foi fiel e obediente à palavra de Deus, certo? Haja visto que Abraão, nos seus dias, ele presenciou grande fome, Ele está vivendo um período de escassez onde ele morava, e ele desceu para a terra do Egito, juntamente com a sua esposa Sara, e ele, sabendo que a sua esposa era bela, ele, chegando nos egípcios, ele disse que era sua irmã. E essa atitude de Abraão mentir causou um grande prejuízo para os egípcios, E desta feita, passou-se os dias, ele então concebe o seu filho Isaac, e a Bíblia diz que novamente houve um outro período de fome para com os dias de Isaac, filho de Abraão. E é nesse período que novamente Isaac quer fazer o mesmo feito que o seu pai Abraão tinha feito, E Deus interviu na história, E então nessa intervenção divina na vida de Isaac, nós podemos ver que cai por terra aquela teoria criada no meio da igreja acerca da vontade permissiva de Deus, e a vontade absoluta. Aí, em meio ao caos que acontece no meio da igreja, nós falamos o seguinte: não, isso aí é uma vontade permissiva de Deus, Se nós olharmos nessa visão dessa vontade permissiva que é pregada no meio da igreja, nós vamos ver se foi a vontade permissiva de Deus, por exemplo, que aconteceu um acidente na sua família, Se foi Deus que permitiu, então Deus fica sendo o culpado, Então cai por terra aí. Se Deus realmente não quiser que isso aconteça, Ele vai intervir na história, E aí foi o que Ele fez na vida de Isaac. Ele viu que Isaac ia proceder da mesma maneira que seu pai procedeu, e Ele interviu na história e disse: Isaac, continua onde tu estás, porque eu vou te prosperar nesse lugar, No tópico 1 aí, vai falar da pedagogia de Deus, Deus prometeu a Abraão que a sua descendência seria como as estrelas do céu, certo? Havia essa promessa plantada no coração de Abraão, que ele seria uma grande multidão, receberia de Deus, essa multiplicação divina. Porém, nesse momento, Abraão já deveria possuir 80 anos, E Deus disse para ele: ó, tua semente vai ser numerosa, você vai encher a terra com a tua descendência. E Abraão tinha nesse período cerca de 80 anos de idade, e a sua esposa também já era de elevada idade, sem contar ainda que ela não poderia gerar filhos, E aí, nesse momento, meus irmãos, que nós aprendemos que a palavra de Deus diz que não é por vista que nós andamos, mas por fé, E então Abraão, ele creu na promessa de Deus, ainda que a idade estava avançada, recebendo com 80 anos essa promessa, ele manteve-se de pé. É preciso ter fé para crer que o Senhor, mesmo com esse período avançado da idade, Abraão creu na promessa divina, ainda que a sua esposa, fosse acometida da esterilidade, não poderia gerar filho, como está em Gênesis 11, versículo 30, que não possa gerar filhos, Mas Abraão creu nessa promessa. Quando Abraão crê nessa promessa, Deus então manda ele olhar para o céu, E ele olha, conta as estrelas do céu, não consegues, assim será a tua descendência. Quando ele creu nessa promessa de Deus, Deus então ali estende essa promessa na sua velhice, e Sara, com seus 90 anos de idade, ela gerou um filho chamado Isaac. Isaac é sorriso, alegria, por ver a promessa de Deus cumprir na sua vida. Abraão, recebendo essa promessa, havia uma bênção de Deus sobre a vida de Abraão. Quando ele tem essa bênção de Deus sobre a sua vida, ela vai estender sobre a vida de Isaac, que é o que essa lição vai tratar nessa manhã, acerca de uma bênção que havia sido proferida sobre Isaac, uma bênção que havia sido proferida sobre Abraão, e Abraão então, por conseguinte, ia suceder na vida de Isaac.
No tópico 1.1 da lição de hoje diz o seguinte: Deus sempre proverá os recursos, né? O Senhor ordena a Abraão que vá à terra de Moriá e lhe ofereça um sacrifício do seu único filho. Gênesis 22, né? Abraão recebeu essa promessa que ele seria então pai de multidões, né? Quando ele recebe essa promessa que ele seria pai de uma grande multidão, e aí, meus irmãos, ele está vivendo essa promessa agora. O menino, né, nasceu, está crescendo, e aí Deus agora aparece no meio dessa história, né, no meio dessa promessa, por meio desse menino que ia então suceder a sua geração. Deus agora em Gênesis 22 vai pedir agora a Abraão esse menino em sacrifício. Haja visto que Deus nunca aceitou e nunca aceitará sacrifícios de humanos, né? Mas os deuses pagãos, sim, eles faziam esse culto de devoção aos seus deuses, né? Que são as doutrinas de demônios, onde o deus Moloque receberia as crianças, né? Como sacrifício. Mas Deus pediu a Abraão como um ato de fé, para saber se Abraão realmente tinha recebido essa palavra no seu coração e para saber realmente se ele era um homem que temia a Deus e conhecia os preceitos divinos e os mandamentos do Senhor. Então em Gênesis 22 vai fazer, né, esse caminho acerca da obediência de Abraão. Gênesis 22 diz que Abraão, depois que ouviu a voz de Deus, ele abardou seu jumento, né, colocou a lenha em ordem, pegou o fogo, pegou o cutelo, pegou 2 dos seus servos e foi para o lugar onde Deus havia de lhe mostrar. Quando nós olhamos para esse sacrifício de Abraão de Gênesis 22, nós vamos ver que essa promessa de Deus era verdadeira. Por quê? Porque esse sacrifício de Abraão é o único sacrifício que aparece na Bíblia Sagrada, onde estão as 3 pessoas da divindade, né? Onde está Abraão como sendo o pai, né? Está Isaac como sendo o Cristo, e ele vai levando o fogo como sendo o Espírito Santo de Deus. Então, à luz da palavra, o único sacrifício que aparece as 3 pessoas da divindade, né, participando desse momento extraordinário na vida de Abraão. E então ele pega 2 dos seus servos, né? Quando Abraão pega 2 dos seus servos, né, se nós olharmos que Abraão vai andando, e a Bíblia diz que ao 3º dia ele avistou aonde Deus quisera que ele chegasse. Quando nós olhamos para esse momento histórico na vida de Abraão, nós vamos ver que, né, depois de ele andar 3 dias, fala dos 3 dias da crucificação de Cristo. Se nós olharmos para essa promessa que Abraão recebeu, que ele seria um pai de grandes multidões, nós vamos ver que ele chamou 2 dos seus servos para esse sacrifício. Se nós olharmos para a cruz de Cristo, nós vamos ver que estava um à direita de Cristo e um à sua esquerda. Lá estava Dimas e lá estava Gesmas. 2 servos de Abraão subiu para o sacrifício, assim como Cristo esteve com 2 pessoas do seu lado. Se nós olhamos, né, e atentarmos mais para esta palavra, Abraão viu ao 3º dia, ele avistou de longe o lugar onde Deus quisera. Assim esteve Cristo também no Monte Gólgota, no lugar aonde Deus quisera. Se não obstasse de tanta curiosidades bíblicas, ou de tantas consequências, se assim dizermos, para ficar mais claro, nós vamos ver que aonde Abraão levou Isaac para ser imolado, haja visto que é aonde vai ser erguida a igreja verdadeira, o templo de Cristo, aonde está hoje a mesquita de Omar, né? Aonde vai ser erguido verdadeiramente o templo onde Cristo vai reinar no seu reino milenar de Cristo aqui na terra, né? E então, se nós olharmos para esse sacrifício perfeito que Abraão está levando para Deus, nós vamos ver também que quando ele leva 2 dos seus servos, ele está com a lenha em cima dos seus jumentos. Nós vamos ver, meus irmãos, que a lenha fala da doutrina da palavra de Deus. Nós vamos ver que Abraão, ele vivia, né? Ele levava a lenha organizada para o holocausto. Quando nós falamos que essa lenha está organizada para oferecer um holocausto a Deus, nós vamos falar nos dias de hoje que Cristo tem a doutrina, que Cristo tem a lenha para ser queimada, que Cristo tem o mantimento espiritual para queimar no altar, para que nunca falte o mantimento espiritual para a sua igreja. Tem lenha no altar de Deus para ser queimado para a igreja. Então nós estamos falando de um sacrifício que Abraão prestou a Deus perfeito, né? Ao terceiro dia, Cristo ressurgiu, né? Feito primícia dos que dormem. Quando nós olhamos para esse sacrifício, nós vamos ver que ele está caminhando com o seu filho Isaac. Quando ele vai caminhando com o seu filho Isaac, Isaac preocupado, quem sabe, é um moço ainda,
sem entender o que Abraão tinha recebido. Ainda Abraão tinha recebido de Deus as promessas do pai, né? Isaac pergunta para o seu pai: pai, eis aqui o fogo que está aqui e a lenha, mas o cordeiro para o holocausto, aonde está? E Abraão olha para ele e diz assim: ó meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Abraão estava entendendo, meus irmãos, que Deus que ia prover esse cordeiro para o holocausto, ainda que Abraão sabia que Deus tinha pedido o seu filho. Mas Abraão, a Bíblia diz que Deus por acaso ocultaria as suas leis, os seus preceitos e os seus mandamentos de Abraão? Então Abraão entendia no seu coração que Deus ia prover alguma coisa extraordinária para que o seu filho não morresse nesse sacrifício, né? Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver, meus irmãos, que quem levava, na verdade, o fogo e a lenha era Isaac. Na verdade, se nós olharmos à luz das Escrituras Sagradas, nós estamos vendo que haveria uma projeção profética acerca da multidão de pessoas que ia crescer envolto a Cristo Jesus. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que a lenha estava nas costas de Isaac. Se nós entendermos para essa palavra, e Isaac sendo o Cristo, nós vamos ver que Cristo foi quem carregou a cruz do Calvário, né? E se Isaac levava o fogo e a lenha, que ele diz, eis o fogo e a lenha, nós vamos ver que o fogo e a lenha estavam nas mãos de Isaac. Nós vamos ver que Cristo era também o Espírito Santo. Cristo levava a cruz e, na verdade, também ele era a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então ele estava nas duas pessoas ali participando daquele sacrifício extraordinário. Então nós entendemos que o sacrifício de Abraão foi um sacrifício profético acerca do trabalho vicário de Cristo na cruz do Calvário, para que nós possamos e podemos estar aqui nessa manhã aprendendo da palavra de Deus, porque Abraão recebeu de Deus uma projeção profética que nós seríamos como as estrelas do céu, como a areia do mar, seríamos incontáveis. Assim seremos quando Cristo ajuntar a sua igreja de todas as extremidades da terra. Amém? No tópico 1.2, a fé em meio à dor, né? A fé de Abraão nos incita a confiarmos em termos uma extrema confiança em Deus. A fé em meio à dor. Abraão recebendo aqui essa incumbência de entregar o seu filho para Deus em sacrifício, mas ele vai sem reservas. Ele sabe que ele tinha de mais precioso era a promessa que ele tinha recebido de Deus, mas ele sabia que o mais importante do que a promessa era quem tinha prometido para ele. Então Abraão sabia que ele tinha uma promessa na sua casa, que era Isaac, mas o mais importante para ele, acima de tudo e acima de todas as coisas, era o Deus que tinha feito a promessa para com a sua vida, né? Isaac pergunta para o seu pai: como nós vamos fazer para oferecer esse sacrifício, meu Deus? Quem sabe Abraão vai responder para o seu filho: olha, meu filho, deixa Deus vai prover, né? Deus vai prover esse sacrifício aí. Mas Abraão não deu conta de responder para o seu filho, porque ele sabia que a indagação que Deus tinha feito no seu coração era muito forte. Quem sabe ele está entristecido no seu coração, mas a sua alegria era muito grande, porque ele sabia que Deus havia de prover algo extraordinário para que se cumprisse a sua palavra, né? Se nós olharmos mais de perto para a visão de Abraão, né, podemos dizer que são os momentos de crise, né, que faz a grande diferença é a fé que nós exercemos. É nesse momento de crise que nós vamos tomar as grandes decisões da vida, né? Haja visto que nós estamos vivendo aí momentos difíceis, né? Momentos dificultosos na sociedade, problemas de saúde, um caos econômico aí de grande relevância, mas é em meio à crise, meus irmãos, que nós devemos ter a confiança de Abraão, que Deus vai prover o milagre, ainda que em momentos de dificuldades, né? Com a sua atitude, Abraão nos ensina que Isaac, né, que os dois, né, serviam a um Deus provedor de todas as coisas. O Salmo 34, versículo 10, vai nos revelar que Deus é aquele que provê para a sua igreja de uma forma poderosa, ao qual nós não pensamos e nem imaginamos, né? No tópico 1.3, Isaac conhece o Deus da provisão. A resposta de Abraão nesse momento foi uma das maiores provas de fé que as Escrituras mencionam, Gênesis 22, versículo 8. E este Abraão
era o mesmo que tivera a experiência com Deus, de maneira especial no passado, quando o Senhor lhe escolheu, ainda que ele estava em Ur dos Caldeus. Quando Abraão está vivendo em Ur dos Caldeus, Deus lhe aparece e faz uma promessa, né? E ele, vivendo essa promessa, ele sai do meio da sua parentela para uma nova terra, onde ele não conhecia, mas recebeu no seu coração que a palavra era verdadeira e havia um Deus provedor de todas as coisas, né? E agora, depois que Abraão parte para a eternidade, Isaque vai viver o Deus da provisão do seu pai, né? Mas era a hora de Isaque ter a experiência com Deus, assim como Abraão, seu pai, em Gênesis 22:13, né? Diante da ação do Senhor em providenciar um cordeiro, Isaque foi impulsionado a ter a confiança extrema no Senhor. Isaque aí está sendo, né? Foi preparado para esse sacrifício, né? Abraão colocou a lenha, colocou em ordem todas as coisas para que Deus recebesse esse sacrifício. Quando Isaque recebeu de Deus e do seu pai Abraão, dizendo: olha, Deus vai providenciar para si o cordeiro, Isaque deitou em obediência ao seu pai. Haja visto que depois que Isaque faz a indagação para seu pai, dizendo: papai, aonde está o cordeiro para o holocausto? A Bíblia diz que Abraão diz: olha, meu filho, Deus para si preparará o cordeiro para o holocausto. A Bíblia diz que Isaque não mais proferiu nenhuma palavra acerca de Abraão, porque ele conhecia o seu pai, e aí ele entendia que seu pai estava confiante em Deus, e a Bíblia diz que os dois caminhavam juntos para o lugar do sacrifício. Quando nós vemos essa palavra, meus irmãos, nós vamos entender que agora Isaque, depois de perceber que Deus providenciou o cordeiro substituto, né, para ele mesmo, onde ele seria oferecido, Isaque mesmo, ele então entendeu que Deus é o Deus da provisão, e Deus conheceu, Isaque então conheceu o Deus que seu pai servia, né? No tópico 2, a crise chega para Isaque, né? Depois da morte do seu pai Abraão, né, o Senhor, depois de curar a esterilidade da sua esposa Sara, Isaque nasceu. Depois Isaque casou-se com Rebeca, né? E aí ela então vai no futuro gerar-lhe 2 filhos, depois dela ser curada da sua esterilidade, né? E é sabido que o relacionamento de Isaque com Rebeca, o Senhor lhe dera 2 filhos, Esaú e Jacó, Gênesis 25, 19 e 23. Vivendo esse novo momento como pai, a terra enfrentou uma devastadora fome, e Isaque buscou refúgio em Gerar, na terra dos filisteus. Olha, meus irmãos, em que Isaque agora, depois que seu pai Abraão passou um período de escassez nos seus dias, período de fome, né, que ele junto com a sua esposa Sara vai para o Egito, agora essa crise chegou também nos dias de Isaque. E agora, depois que ele está com Rebeca, a sua esposa, né, a fome chegou e assolou a região em que ele morava. E aí quando assolou e aplacou essa fome, ele vai para a terra dos filisteus em Gerar, né? E ele estando em Gerar, essa região dos filisteus, o que acontece? E ele intenta no seu coração fazer como o seu pai fez, ir para a terra, né? Sair novamente para o Egito, porque tinha uma grande fome naquele dia. E ele precisava então prover mantimento para a sua existência, né? Para a sua sobrevivência. Quando ele tenta ir para o Egito, Deus aparece para ele e diz: não, fica onde você está, na terra dos filisteus, que eu vou te prosperar nesse lugar, né? Aí no tópico 2.1 diz que Deus faz prosperar em meio às crises. A Bíblia diz que cedo ou tarde todos nós passaremos por momentos de abundância e também algum tipo de crise relacionada à escassez. Paulo, escrevendo para a igreja, ele diz que eu aprendi a ter necessidade, aprendi a viver em bonança, aprendi a ter grandes coisas e aprendi a ter a escassez das coisas, né? Mas o grande marketing da questão divina é que Deus, né, ainda que você esteja vivendo, quem sabe não numa casa muito boa, quem sabe não numa fazenda muito grande, ao qual você queria viver, mas Deus, a bênção de Deus vai estar sobre a sua vida,
e não sobre o lugar onde, quem sabe, você pensa que você deveria estar. E foi desta maneira que Isaac intentou sair para o Egito, que Deus disse: fica em Gerar, que eu vou te abençoar, vou abençoar a sua vida, é no lugar. Vamos ver, meus irmãos, que no tópico 2.2 diz que as tomadas de decisões em meio à crise, né? Se nós olharmos as tomadas de decisões, nós vamos ver que muitas pessoas obedeceram à voz de Deus, né, e foram prósperas. Por quê? Porque as tomadas de decisões em meio à crise, ela está totalmente relacionada à fé, né? Se nós olharmos à luz da palavra de Deus, nós vamos ver que Noé está vivendo os seus dias. A Bíblia diz que Deus o achou ele íntegro naqueles dias. E então Noé recebeu de Deus uma voz dizendo que era para ele construir uma embarcação, para ele salvar ele e as pessoas que adentrarem naquela embarcação, né? E as tomadas de decisões em meio à crise, né, em meio aos tempos difíceis, ela está totalmente relacionada à fé. Noé obedeceu à voz de Deus e conseguiu salvar 8 pessoas, né? Se nós olharmos para Abraão, ele obedeceu à voz de Deus e foi um homem rico e próspero. Se nós olharmos para Moisés, ele viu a sarça, recebeu a incumbência de Deus de buscar o povo no Egito, tomar de decisões, e foi aprovado diante de Deus. Se nós olharmos para Ruth, olharmos para Esté, olharmos para Paulo, nós vamos ver que as grandes tomadas de decisões em tempos difíceis, né, as pessoas que tiveram fé e foram aprovadas diante de Deus. Então, meus irmãos, nesses dias de dificuldades, nesses dias de crises, né, as tomadas de decisões que são feitas por fé, baseadas, né, numa fé genuína em Deus, ela vai te dar o discernimento correto para você tomar a decisão e Cristo Jesus continuar sendo o centro da sua atenção, né, e você vai ser próspero na terra. Com a sua escolha de obedecer e permanecer em Gerar, né, o comentário está dizendo, Isaac, né, nos faz ver que além de conhecermos a vontade de Deus, é preciso decidir e obedecer ou não a sua voz, né? As tomadas de decisões nesses dias difíceis vai fazer com que você obedeça ou não a voz de Deus. Glória ao nome de Jesus. Tópico 2.3, a avaliação do cenário, né? O cenário que Isaac estava vivendo era desesperador, né? Fome, estava um caos naqueles dias. Ele estava procurando mantimento para a sua subsistência, para a sua vida, né? Havia uma escassez. Logicamente, se houver uma escassez, começar a faltar o pão na casa de um pai de família, logo o estado emocional vai ficar abalado, porque ele é o provedor da sua casa, né? E tendo ele então esse psicológico abalado, as tomadas de decisões, quem sabe, né, elas podem entrar em colapso. Mas o cenário para Isaac era um cenário assustador. Por quê? Porque então nos seus dias, assim como seu pai viveu, era um cenário onde a escassez tomou de conta, a fome, né, a falta tomou de conta do seu cenário. Mas Isaac, obedecendo à voz de Deus, Deus vai prover o milagre para a sua vida. Era tempo de escassez de alimento. Isso envolvia uma série de questões. Primeiro, o empobrecimento, né? O empobrecimento. Logicamente, se faltar a alimentação, vai faltar, né, os nutrientes necessários para que o corpo esteja firme e de pé. Logicamente, por conseguinte, vai bater as enfermidades, né? E logo vai acarretar um desequilíbrio emocional, né? Problemas de uma larga escala, um após o outro. Mas, contudo, ele está avaliando o cenário e está vendo que há um Deus provedor do seu Pai, que vai continuar abençoando a sua vida de uma forma poderosa. Afinal, quem segue as recomendações das Escrituras não só vai triunfar sobre os problemas, né, mas também vai evitar outros. Se Isaac desobedece à voz de Deus,
e vai novamente para o Egito, né? Em desobediência à voz de Deus, né? Ele tinha perdido, quem sabe, o norte divino, e aí, quem sabe, meus amados irmãos, né, não teríamos chegado a Jacó, e Jacó teria dado a sequência para que a igreja viesse, né, a estar de pé, assim como hoje nós estamos nessa manhã. No tópico 3, a prosperidade em tempos de crise, né? O fato da bênção do Senhor estar sobre Isaac era a razão da sua prosperidade, mesmo em tempos de crise, né? Havia uma bênção sobre a vida de Isaac. A Bíblia nos revela que aquele que obedece à voz do Senhor, assim como Isaac, né, prospera em meio às adversidades. Só para nós termos uma noção aí, o que é prosperar em tempos de crises, né? Nós estamos vendo aí, meus irmãos, né, o sindicalista o presidente do sindicato dos shoppings do Brasil, né? Vamos para os dias atuais. O presidente dos shoppings do sindicato dos shoppings do Brasil. Ele estava dando uma entrevista outro dia agora no jornal, e ele disse que mais ou menos 15% das lojas em todo o país que estavam com as suas portas abertas antes da pandemia que nós estamos vivendo hoje, elas não vão poder abrir as suas portas depois que a pandemia passar. 15% dessas lojas, né, dos shoppings do Brasil, isso a nível de Brasil, 15% delas não terão condições de abrir as suas portas. O que é isso? Crise, né? Olhando para esta crise, nós vamos ver que em meio à crise, enquanto umas pessoas estão, né, entrando em falência, né, abrindo falência, outras pessoas estão pegando essa oportunidade como uma oportunidade de mudar de vida. Foi o que aconteceu na vida de Isaac. Enquanto havia uma fome naqueles dias, havia uma bênção sobre a vida de Isaac, e ele foi próspero enquanto havia um tempo de crise, né? Se nós olharmos, né, as mídias, né, que são as grandes potências econômicas hoje, né, Zuckerberg, um dos homens mais ricos do mundo hoje, né, dono do Facebook, do Instagram, do WhatsApp e várias outras redes sociais, é um dos 5 homens mais ricos aí do mundo, né? Então nós vamos ver que o aplicativo Zoom, ele, em meio a essa crise, né, o seu aplicativo, ele abre portas para que muitas pessoas comuniquem ao mesmo tempo, tendo a visão uns dos outros, das pessoas que estão, né, no momento da reunião, por exemplo, que está sendo usado hoje o home office, o serviço em casa. Olha o que é aproveitar a crise, meus irmãos, quando a bênção de Deus está sobre a vida da pessoa. O dono desse aplicativo Zoom, hoje, ele entrou no hall dos homens mais ricos do mundo, né? Ele tinha um aplicativo que não era muito usado, mas apareceu uma crise aí onde não pode ter a presença das pessoas. O aplicativo Zoom, ele dá conta de unir essas pessoas, né, tendo as suas faces colocadas entre essas reuniões, né? E em meio a essa crise que muitas milhares de pessoas vão falir, o dono do aplicativo Zoom é um dos homens mais ricos em meio a esta crise que nós estamos vivendo. Então, o que é? É aproveitar as oportunidades em tempos de crise. Haja visto que portas vão fechar para um, e se você tiver a inteligência de ter o seu produto certo, na hora certa, Deus vai abrir uma clareira espiritual para a sua vida, e você vai prosperar enquanto muitas pessoas estão entrando em falência. No tópico 3.1, a prosperidade em tempos de crise depende da sua atitude, né? Foi o que eu falei aqui agora. Então, convém sublinhar que a riqueza de Abraão era muitíssima. Em Gênesis capítulo 13 e versículo de número 2, diz que Abraão tinha prata, ouro e muitas terras, muitas fazendas. Abraão era riquíssimo. E se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que Abraão despediu as suas servas, e a Bíblia diz que ele deu tudo quanto ele possuía para Isaac, né? Então, se nós olharmos, se Abraão era rico, e a Bíblia diz que ele despediu a concubina, né, a mulher que ele tinha adquirido, Quetura, com seus filhos, né, e ele deu os seus bens todos para Isaac, nós vamos ver que Isaac recebeu uma herança um tanto quanto valiosa, né? Mas Isaac era um homem trabalhador, né? Esse aí é o segredo da prosperidade, é você ser um homem trabalhador. Claro, Isaac era um trabalhador, né, de uma forma extraordinária. Diante dessas advertências, podemos observar que, mesmo tendo bens, né, Isaac não parou de trabalhar.
Esse é o grande segredo da situação, né? Haja visto, meus irmãos, que nós temos que aprender estas coisas. Tem muitas pessoas na igreja que querem ser prósperas, mas não levantam de manhã para trabalhar, por exemplo, né? Querem prosperar, mas não querem trabalhar. Isaac recebeu, haja visto, como eu já falei, Abraão era um homem que tinha ouro, prata, muito gado, muitos servos, e a Bíblia diz que Abraão deu tudo quanto possuía para Isaac. Então Isaac era o herdeiro dos milhões de Abraão. E a Bíblia diz que Isaac não deixou de trabalhar. Então nós temos, meus irmãos, que entender uma coisa. Salomão, quando ele está ensinando para a igreja, que é para nós a palavra de Deus, né? Que a Bíblia diz que toda palavra, né, ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela para ensinar, redarguir, corrigir. Então nós vamos ver, meus irmãos, que nós temos que trabalhar, né? Salomão escreveu para a igreja dizendo: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Salomão está dizendo que nós devemos trabalhar. Deus, quando colocou, né, deu a sentença para Adão, ele diz agora: do suor do teu rosto comerás. Vai trabalhar. É o que Isaac estava fazendo para ser próspero nos seus dias. Em dias de fome, em dias de dificuldade, Isaac era um homem trabalhador. Isaac nos ensina que na hora da crise não devemos cruzar os braços. Deus promete abrir a janela do céu, todavia devemos fazer a nossa parte. Isso é Deus que faz, meus irmãos. Quando a Bíblia diz que trazei todos os tesouros à casa do Senhor e fazei prova de mim, se não abrir janela do céu, portas, né? Mas se você entregar o tesouro, significa que você é obrigado a estar trabalhando, viu? Então, coisa boa é trabalhar para você entregar o tesouro na casa do Senhor e Ele vai abrir janela do céu, mas se você for um trabalhador, amém? Tópico 3.2, estamos caminhando para o final. As promessas de Deus, né, são uma fonte de bênçãos inesgotáveis, né? Para nós já estamos aqui caminhando para o final e nós vamos ver, meus irmãos, que Isaac, em meio àquela crise, ele é um homem trabalhador. Abraão tinha cavado os seus poços para dar água aos seus animais, né? E aí, depois que Isaac está sendo próspero em meio a essa crise, né, no meio dos filisteus, na terra de Gerar, onde Deus lhe proporcionou grandes bênçãos, né, passou os dias, a nação, né, o povo filisteu começou a ter inveja de Isaac, né? E eles começaram então uma perseguição, né, aos pastores que cuidavam do rebanho de Isaac. E Isaac então, os poços que Abraão tinha aberto para dar água aos seus animais, né, os filisteus com inveja da prosperidade de Isaac, porque havia uma bênção de Deus sobre Isaac, né? Assim como há uma bênção de Deus sobre a sua vida. Deus vai prosperar você aonde você está, porque a bênção de Deus não está no lugar, e sim sobre aonde você estiver. E sim sobre a sua vida, porque onde você colocar a planta do seu pé, a mão de Deus está sobre a sua vida. Então Isaac está sendo próspero. Quando Isaac está sendo próspero, a Bíblia diz que os filisteus, os povos de Gerar, invejaram no seu coração. Falaram: não pode, ele está crescendo demais. Ele alargou as suas tendas. Quando ele alarga as suas tendas, sobe a inveja no coração do povo dos filisteus, e eles começam a perseguir. Começaram a entulhar os poços de Isaac. Mas, meus irmãos, coisa boa é você estar na direção de Deus. Coisa boa é quando a igreja anda na direção de Deus. O inimigo pode até querer entulhar os seus poços, mas aonde você cavar um poço, vai dar água viva para os teus animais e para a tua vida, para o seu mantimento espiritual. A Bíblia diz que quando os filisteus vinham e entupiam os poços, que era para mantimento, né, da prole, da família de Isaac, a Bíblia diz que ele não contendia com os filisteus. Coisa boa é crente manso, meus irmãos. Coisa boa é crente manso na igreja. Crente manso na igreja, ele está sendo apedrejado na igreja, está orando para Deus prosperar, né? Outro dia o evangelista Clésio, vou usar o nome dele, que nós somos amigos, eu posso usar o nome dele. Ele disse que a sua vozinha, né, morando aí, e aí a sua vizinha, de vez em quando, colocava um lixo na porta dela, né? Colocava o lixo na porta dela direto, e ela pegava aquele lixo, juntava e queimava, né? E fazia cinzas, né? E por conseguinte, depende do lixo, com um período de tempo ele vira humo, e humo é adubo, né? E a avó do evangelista Clésio, né,
ela pegava ali, ele contando aqui na igreja, ele pegava ali, e aí ela colocava na sua hortaliça ali atrás da casa que ela tinha, e aí as hortaliças chegavam e com as suas folhas viçosas, e aí a vizinha que só colocava o lixo na porta dela, ela pegava os pés de alface que tinha produzido, com o lixo que a irmã tinha colocado, que a vizinha tinha colocado, ela, para não danar com a vizinha, né, ela pegava o lixo ali e ajeitava, queimava que dava para virar humo, né, que virava adubo para a sua horta, e ela ia e levava os pés de alface, né? Um produto que era para ser de intriga, vira bênção para a vida dos seus inimigos, irmão. Isso é coisa de crente, irmão. E o nosso bispo Samuel Ferreira, ele diz que crente faz coisa de crente, né? E Davi nos deixou uma lição extraordinária para nós encerrarmos agora há pouco. Davi, irmão, no dia que ele vai buscar a Arca da Aliança para Israel, né? Saindo um pouco aqui, mas faz parte desse conteúdo. Ele vai buscar a Arca da Aliança depois de 40 anos que ela está fora de Israel, irmão. Ele não leu na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a Arca da Aliança só podia ser conduzida nos ombros dos sacerdotes. E Davi pegou então a Arca da Aliança e colocou em cima de um carro de boi. Deus matou 2 dos seus homens de uma forma funesta. A Bíblia diz que Deus o partiu ao meio. Por quê, irmão? Porque ele não atentou para a palavra de Deus. Fica para os nossos corações nessa manhã. Atentamos para a palavra de Deus. Quando Davi entendeu que a Arca da Aliança não podia ser carregada no lombo de boi, ele pegou os sacerdotes, os levitas, que Deus disse que era para carregar nos ombros dos levitas a Arca da Aliança. E eu quero fechar essa conclusão nessa manhã dizendo para você que a Arca da Aliança, que era uma prefiguração do Cristo Jesus, tem que ser carregada por nós mesmos. Crente, meus irmãos, faz coisa de crente. Crente em meio à crise, ele continua sendo crente. Crente em meio às dificuldades, ele continua sendo crente. Crente em meio às adversidades da vida, ele continua sendo crente. Ele continua sendo de oração, ele continua perseverando, ele continua adorando a Deus. Porque, meus irmãos, toda crise ela tem um fim, assim como toda alegria também tem um fim, a crise do mesmo jeito. E eu sei, muito em breve, aprove Deus, pela sua muito infinita misericórdia, Ele vai prover dias melhores para a igreja, ao qual nós estamos vivendo nesses dias. Que Cristo Jesus possa continuar abençoando a sua vida de uma forma poderosa. Que Ele venha te prosperar em meio aos dias difíceis. Que Ele venha te prosperar em meio aos dias dificultosos da vida. Quem sabe tem fechado a porta do teu comércio, mas Deus vai te dar uma estratégia que, se o cliente não puder ir no teu comércio, você vai poder entregar a tua mercadoria para ele. Deus vai prover um meio extraordinário para você prosperar nesses dias. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Que o nome de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. E que, acima de tudo, o nome de Jesus Cristo venha a ser primazia na sua vida. E eu quero fechar essa conclusão dessa lição nessa manhã, falando em tempos de crise, né? Mas Deus vai dar o discernimento espiritual para a tua vida. A conclusão da lição de hoje diz assim: a nossa prosperidade não depende somente de Deus, mas também de nós mesmos. E para alcançarmos a bênção de Deus, é necessário tomarmos atitudes, né? De cavar poços, de desentupir ou desobstruir os entulhos, para usufruir das promessas que o Senhor tem para com as nossas vidas. Olha, meus irmãos, em tempos de crises, é hora de desentulhar os poços, porque Deus tem aí águas vivas para te entregar na sua vida, em nome de Jesus. Estamos encerrando aqui, eu quero encerrar esse período, né? Após esse período da EBD para a revista adereçada à nave da igreja aos adultos, tem agora o período dos conectados, e nessa manhã nós vamos ter o privilégio de aprendermos com a pastora Késia, que a pastora Késia Alves está com a oportunidade, né, nesse período dos conectados, que Cristo Jesus continue vos abençoando, os amados irmãos, e a pastora Késia vai continuar aqui a escola bíblica com a lição dos conectados. A lição dos conectados
vai falar-nos acerca dos fins dos tempos. Meus irmãos, que Cristo Jesus continue vos abençoando. Pastora Kézia. Aqui, como diz o pastor, nós vamos falar a respeito de temas sobre os fins dos tempos. Essa lição dos conectados nesse trimestre, ela estará falando sobre temas escatológicos. Mas o que é escatologia, pastora Kézia? Resumidamente, escatologia é a doutrina das últimas coisas. Então nós vamos estar discorrendo a primeira lição. Esse trimestre é um trimestre muito bom, não desfazendo de todos os outros, né? Eu não gosto de todas as lições dos conectados, também dos conectins. Que Deus abençoe a vida de vocês. Então, a primeira lição, o tema é o arrebatamento da igreja. E eu vou fazer de tudo para não fugir desse tema, para eu não pegar nenhum trechinho da lição do próximo professor, que será no domingo próximo. Então, nós iremos estar discorrendo sobre o arrebatamento da igreja. Quando nós falamos, nós, os salvos em Cristo Jesus, falamos sobre o arrebatamento da igreja, nós temos um motivo de alegria quando nós falamos sobre isso. Por quê? Para nós que somos salvos, nós temos uma esperança deixada por Jesus Cristo, que um dia Ele viria nos buscar. Nós vemos aqui em João 14:3, que Ele deixou uma promessa, Ele diz o seguinte: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha para ver a esperança. Então, o crente, o que move hoje a igreja é a esperança na vinda de Jesus. É isso que precisa nos mover. Então, quando nós falamos sobre arrebatamento, nós vemos algumas definições do que é o arrebatamento. E aqui na nossa lição, nós temos isso. A palavra arrebatamento deriva da palavra raptus, no latim, que significa tirado de súbito ou com força. Então, nós temos a esperança que foi dita por Jesus Cristo, né? Foi pregada por Jesus Cristo, confirmada pelos apóstolos e deve ser esperado pela igreja. Foi confirmada pelos apóstolos. Jesus veio aqui entre o povo, pregou sobre isso e diz: ei, eu vou, mas um dia eu irei voltar. E vou levar as pessoas que me aceitaram aquilo que eu vim fazer aqui nessa terra. Aleluia, é maravilhoso. É muito bom falar sobre isso. Crente, principalmente crente assembleiano, ele tem essa viva esperança, não desfavorecendo, nem desmerecendo nenhuma outra religião, mas nós temos essa chama que arde dentro de nós. A igreja, ela trabalha, ela ora a Deus, né? Pois tem uma esperança, porque sabe que a qualquer hora Jesus virá. Ele não especificou a hora, ele disse que a qualquer momento. E no discorrer dessa lição nós estaremos falando sobre estar preparados para encontrar com Jesus ali nos ares. Aleluia. Vamos então seguindo. O versículo do dia é Apocalipse 3:11, que diz o seguinte: eis que venho sem demora. Palavra dita à igreja de Filadélfia. E ele diz o seguinte: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então vamos caminhando para o alvo que é Jesus, em busca desse acontecimento extraordinário. Eu não sei se morrerei amanhã, se estarei vivo para encontrar com o Senhor nos ares em vida, mas eu sei que nós temos uma esperança que, quando Jesus vier nas nuvens, né, com trombetas, alarido, com grito, o que vai acontecer? Os mortos ressuscitarão. Olha a esperança. Se nós caminharmos com essa fé viva de que Jesus vai nos chamar, não interessa nós estivermos no sepulcro. O interessante é que nós subiremos ao encontro de Jesus nos ares. Aleluia, que maravilha. Nós temos o texto de referência, mais um texto que está em 1 Tessalonicenses 4:16 ao 18, que sei que quase todos conhecem. Esse tema, irmãos, é um tema que fala diretamente aos salvos.
Às vezes, quando nós vamos pregar o evangelho, nós não citamos esses temas escatológicos. Ou seja, a pessoa aceita a fé, vem aqui para dentro da igreja, e nós começamos a ensiná-lo, né? Dar-se os primeiros passos. E aí, logo em seguida, nós falamos sobre escatologia. Então, esse tema do arrebatamento da igreja é um tema mais profundo, voltado diretamente para você, crente. Aleluia. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 18. Você me desculpa por eu ter que tirar o olhar aí da câmera, mas eu preciso ler. E está escrito o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido. Eu acabei de dizer. Ruídos de voz, grito, clamor de combate, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Pode vir o que vier. A Bíblia diz muito claro que no mundo nós teríamos aflições. Mas Jesus disse bem claro: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A aflição é para crente mesmo. O interessante é a esperança que temos de um dia morar com o Senhor. De um dia sermos chamados para encontrar com Ele ali nos ares. Ele disse que na segunda vez Ele viria. E Ele chamaria os escolhidos. Como está a sua vida? Como está a vida da pastora Késia? É tão bom fazer análise de nós mesmos. Será como está a minha comunhão com o Senhor? Como está o meu compromisso com Ele? Estou esperando realmente o chamado do Senhor? Aleluia! Como está a minha conduta, o meu caráter, o meu modo de pensar, o meu jeito de ser, o meu jeito de agir? Aleluia! Isso é interessante, vale a pena pensar sobre isso. Como está a minha vida de integridade com Deus? Como está o nível da minha fé? Como está a minha esperança? Olha, existem conectados por aí, pessoas por aí que tanto faz. Leva a vida de qualquer jeito. E não é assim. Para ir morar com o Senhor ali nos céus, nós precisamos passar por processos. Ou seja, é por esforços que nós precisamos buscar esse encontrar com o Senhor, porque ali será para sempre. Isso tudo aqui vai passar, essas angústias, as aflições aqui. Então nós precisamos ter certeza de que estamos sim no caminho certo, buscando ouvir a voz do Senhor no momento certo, ouvir o grito do Senhor dizendo: ei, já está na hora. Aleluia. Vamos lá. Nós sabemos que na palavra do Senhor, 318 vezes é citado na Bíblia que Jesus vai voltar. Só essa palavrinha, que Jesus vai voltar. Nós somos sabedores, porque nós lemos a palavra. Ele vai voltar. O que move o crente é a esperança. Ele disse que virá, então nós estamos aqui. Senhor, estamos aqui esperando o Senhor. Aleluia. Olha que maravilha. Nós temos essa esperança. Glória a Jesus. No tópico 1.1 diz o seguinte, fala sobre o arrebatamento. Ele foi predito por Jesus. Jesus veio e ele sempre falava, pronunciava aos discípulos que essas coisas iriam acontecer. O arrebatamento foi anunciado, foi um assunto amplamente difundido por Jesus nos evangelhos. Nós podemos analisar os evangelhos sinópticos, principalmente sinóticos, né? Cristo, por diversas vezes nas parábolas e em seu sermão profético, pontuou assuntos relacionados à sua volta. Uma das maiores advertências que ele deixou para os seus discípulos foi o quê? A vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis o momento, não sabeis a hora. Quantos falsos por aí falaram que tal data ele virá, vamos preparar. Quantos perderam fazendas? Quantos deixaram tudo? Não, não é assim. Ele viria, e ele diz bem claro no versículo em Marcos 13, 33, olhai
Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Nós não sabemos, nem os anjos, somente o Pai. Nós não sabemos o momento que Jesus vai nos chamar. Nós precisamos estar preparados para esse evento tão maravilhoso. É isso que nós precisamos seguir. Essa é uma linha que nós, os salvos, precisamos seguir. E enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós precisamos fazer discípulos. Jesus, ele veio, ele anunciou a todos, sem exceção. E nós, ele deixou um legado para cada um de nós. Que era necessário nós pregarmos o evangelho a toda a criatura. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha, todo aquele que nele crê. Ei, essa promessa é para os salvos. Você quer participar disso? Então vem para cá, vem fazer parte. Porque nós aqui temos a esperança de encontrarmos com o Senhor. E todas as angústias serão tiradas do nosso peito. Nós não lembraremos dessas coisas com amargura, com rancor, com lembranças que sufocam a alma. Pelo contrário, nós estaremos ali em glória. Aleluia. É motivo de adorar Jesus. Eita, motivo de ser feliz. Eita, motivo de fazer a obra do Senhor com alegria. Né? Não com insensatez. Aleluia. Vamos seguindo? O nosso tempo é tão pouco, né? Mas é tão bom falar sobre isso. Haja em nosso peito o momento em que o Senhor ali nos ares gritar. Aleluia. E nós estamos aqui ouvindo o que o Senhor está dizendo. Ei, eu vim buscar vocês, eu prometi, eu vim. Maravilha, Jesus. O arrebatamento foi confirmado pelos discípulos. Foi confirmado pelos discípulos. Nós vemos em 1 Tessalonicenses 5:2, nós vemos Romanos 13:11. Romanos 13:11 eu quero ler para que você esteja atento a alguns desígnios que nós precisamos seguir para nós encontrarmos com o Senhor. É muito interessante isso. Dentro deste assunto da volta de Jesus, os discípulos de Cristo corroboraram o que eles falaram através das pregações e ensinamentos diante da igreja primitiva. Nós vemos que Paulo é um dos maiores e grandes expoentes disso. Expoentes da fé. Nós somos sabedores disso. Ele diz que a volta de Jesus será como um ladrão. Ele não quis dizer que ele viria pegar algo alheio, não. Ele estava dizendo que o ladrão, ele não fala para você lá pelo WhatsApp, ei, hoje eu vou lá na tua casa e vou pegar o que tem de valor lá. Não. Ele quis dizer que é sobre o horário. Ele quis dizer nesse assunto aqui, é que nós precisamos estar preparados a qualquer momento, para que o Senhor venha buscar as joias preciosas dele. Eu, você. Ele morreu lá na cruz do Calvário. Você acha que foi em vão? Não foi, não. Ele tem eu e você. Ele fez com que nós reconciliássemos com Deus. Você acha que isso aí é à toa? Não. Isso aí não são meras palavras, está escrito na palavra do Senhor. E nós não fugimos dessa palavra, porque ela é fiel. É por isso que nós estamos aqui, nesta manhã, falando diretamente aos conectados e a você, que Jesus vai voltar para buscar os escolhidos seus. Eu quero ler com você Romanos 13, 11, 14, que diz o seguinte: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando aceitamos a fé. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. Tem pessoas que planejam o que vai fazer de errado. Ele está premeditando aquilo.
O que ele vai fazer? Não, o que eu vou fazer hoje? Não, hoje eu vou bagunçar, vamos dizer assim. Hoje eu vou me soltar na night. Hoje eu vou beber, vou me prostituir, vou me desgastar, vou me drogar, vou falar mal do outro. Isso é sério. Precisamos fugir de tudo isso. A Bíblia fala que nós precisamos pensar nas coisas do céu, pensar nas coisas de cima. Às vezes nós ocupamos a nossa mente com coisas pequenas, coisas passageiras aqui dessa terra, e deixamos de acreditar na promessa. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A pessoa, quando ele deixa de acreditar nessas promessas, ele começa a estagnar. E aí para ele tanto faz ir à igreja, tanto faz ele ter uma boa conduta. Mas nós vemos aqui em Romanos um alerta para nós, Romanos 13, 11 ao 14. Ei, chegou o tempo. A gente precisa acordar desse sono. Às vezes nós ficamos inertes, esquecidos da promessa. Por isso, irmãos, que nós precisamos sempre estar atentos à palavra do Senhor, lendo, buscando, assistindo aos cultos. Apesar de que existem por aí muitas pessoas que eles camuflam aquilo que precisa ser dito. Por isso que nós vemos o Senhor Jesus deixando bem claro ali nos evangelhos, quanto aos falsos mestres, pessoas que não falam o que é real, pessoas que tiram aquilo que é para ser fixado como boa conduta na vida do cristão. E fica levando a vida, tem um ditado que fala, vai levando a vida com a barriga, a vida espiritual. E não é assim, conectados. Acorda. Ei, Jesus está voltando, os sinais estão preditos aí. Você pode analisar isso aí claramente. Isso é visível aos nossos olhos. Vamos correr com a nossa lição. Sinais à volta de Jesus. No tocante à sua volta, Jesus falou muitas coisas acerca daquilo que precederia este acontecimento. Uma das principais fontes é o sermão profético. Quando vocês viriam todas essas coisas, vocês precisavam analisar isso. Olha, aparecimento de falsos cristos, Mateus 24:5, né? Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganaram a muitos. Quantos cristos não apareceu por aí e não deu certo? Jesus disse bem claro que a hora ninguém sabe. Era necessário estarmos preparados. Cuidar da nossa conduta, cuidar da nossa fé. Aleluia. Guerras e rumores de guerras. E aí, quantas guerras vocês já viram? Esses dias há pouco, quase que entra em colapso. Eu pensei, Jesus já vai aparecer né? Os reinos lutando contra si. Eu pensei, pronto, guerra. Mas eu pensei assim também, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele vem buscar uma igreja. Ele vem buscar um povo seu, zeloso de boas obras. Ele virá. Ele virá. Aleluia. Oh, Senhor. Falsos profetas surgindo e enganando a muitos. Mateus 24:11, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Repetindo a palavra. Nós vemos também Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Esses dias eu estava assistindo um jornal e vendo as notícias terríveis. Mães matando filhos. Que situação, onde está isso? Que coisa monstruosa, né? Vendo os feminicídios por aí, homens matando mulheres, e vice-versa também. Quantos lares desfeitos. Olha só, não vou fugir daqui não, vou tentar. O amor de muitos se esfriaria. Hoje tanto faz se o irmão está sofrendo ou não. Quem me importa, não sou eu. Deixa isso, não. A palavra do Senhor
Diz lá em Gálatas 5:22, ele fala sobre o fruto do Espírito. E um dos primeiros itens ali citado é o amor. E nós estamos vendo nos últimos dias que esse amor está se esfriando. O amor uns para com os outros. Nós precisamos amar o outro como a nós mesmos. Nós nos amamos. Se nós nos amamos, nós cuidamos de nós. Imagine se quando cortamos um dedo, nós ficamos tristes há algum tempo, não é verdade? Aquilo dói. E aí o Senhor falou assim: ei, você precisa amar o próximo como você mesmo. Se algo está doendo em você, por que você não sentir a dor do outro, sentir a dor do próximo? Isso é necessário análise. E isso está acabando. Estamos chegando aos finais dos tempos. Está aqui, gente, está previsto. Isso são sinais da volta do Senhor Jesus. São sinais. Nós vemos maremotos, terremotos, né? Esses dias também nós vemos grandes ventos que assolou ali parte do nosso Brasil, né? A parte de baixo do nosso Brasil ali. Então, analisem, vejam, os sinais estão aí para todos nós. Vamos acordar. Vamos nos acordar nessa manhã do sono. Vamos orar mais. Vamos jejuar mais. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos nos analisar, ver como está o nosso caráter, a nossa conduta. Como está a nossa fé, como está o nosso foco. Aleluia. Vamos seguindo. Tópico 3. Eu não vou mencionar o tópico 2, porque na lição seguinte, se eu não me engano, na terceira lição, vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel. Então eu quero deixar esse tema exclusivo para o professor da, se eu não me engano, terceira ou segunda lição. Tá? Então eu não vou mencionar sobre esse assunto. Contando que a nação de Israel é arrebatamento, nós precisamos ver que ela é um reloginho. Analise o que está acontecendo lá. Eles são o povo da promessa. Nós somos apenas os ramos, os galhos. A promessa veio para eles, eles rejeitaram. Só que eles são um povo que Deus escolheu. Vamos analisar, né? Vamos analisar o que está acontecendo lá. Para que nós venhamos incluir isso como sinais dos tempos. O que está acontecendo nas nações? As pestes, guerras, estamos passando aí por um período tão terrível dessa pandemia. Estamos limitados a não abraçar pessoas, né? E crente gosta de abraço, de cheiro, conectados. Vamos prestar atenção nisso. Vamos analisar, ver. Vamos ter um olhar de Jesus para esses acontecimentos. Vamos para o tópico 3. Entendendo o arrebatamento da igreja. Para fins didáticos, precisamos entender alguns pormenores que envolvem este evento, que marcará gerações. Entendamos que o arrebatamento será para os salvos, embora tenha suas reverbações para aqueles que ficarem, inaugurando um momento denominado de grande tribulação. Nós somos sabedores que nós já lemos em 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18, sobre o toque da trombeta. Aqui é muito claro e envolvente que se Jesus voltasse hoje, se Jesus voltasse agora, 3 coisas aconteceriam. Primeiro, o grito de comando. Segundo, a voz do arcanjo. Terceiro, o toque da trombeta. Quem ouvir isso? A palavra do Senhor está bem clara em dizer que primeiro ressuscitarão os mortos ressuscitarão. Eles ressuscitarão primeiro. Se vira terra, se vira mares, eles vão ter que dar conta dos seus mortos. Olha que maravilha, isso é só para quem? Só para crente. É só para quem crer. Quando nós falamos sobre esse assunto com determinadas pessoas, eles correm, ficam com medo, apavorados.
Quando falamos sobre estudar o Apocalipse, a pessoa fala, não vamos estudar isso não, vai dar errado, esse negócio é muito forte, eu tenho medo. Não é bem assim. Quando nós estudamos passo a passo, nós entendemos que o povo da promessa não vai passar por coisas que vão ficar por aqui. Então, se você quer fazer parte disso, venha para o nosso lado, para que você venha ouvir o chamado do Senhor, para nós encontrarmos com Ele. Oh, maravilha! Deus é tremendo, Ele é maravilhoso. Glória a Jesus, aleluia. É bom salientar que, embora a trombeta soe, nem todos ouvirão. Só escutarão o soar da trombeta aqueles que estiverem em comunhão com Cristo. Sendo assim, para aqueles que não estão em Cristo, será um dia normal. O parceiro ali que estava no avião, ele dizia que era crente. O que aconteceu? Eu olhei para o lado, cadê o homem? Cadê? Onde foi? Parou aonde? Sumiu. A igreja saberá, porque a igreja, aleluia, já está encontrando com o Senhor nos ares. Está escrito aqui, ó. Sendo assim, para aqueles que não estão em Cristo, será um dia normal. Mas para a igreja, será um dia de vitória. Será um dia de vitória. Nós vamos encontrar com Cristo ali. Nós vamos com certeza nos alegrar e falar assim, valeu a pena esperar. Valeu a pena confiar. Valeu a pena sofrer nessa terra. Porque agora o gozo que irei ter é muito grande. É maravilhoso, é extraordinário. É topíssimo, como diz os conectados. É maravilhoso, é grande, é extraordinário. É mega. Maravilhoso. Eita glória. Falar sobre esse assunto é muito interessante e muito bom. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Os mortos ressuscitaram. Nós ouvimos o soar da trombeta. Passamos por uma transformação e nós subiremos com o Senhor. Vai ficar tudo, fique fazenda, fique carro novo. Fique celular top de linha. Pode ficar, não tem problema. Eu quero ir encontrar com Jesus. Faça uma análise. Ei, meu tênis novo da Nike, fique esse tênis para ir. Minha roupinha boa de marca, fique. As joias, deixa isso para lá, porque o que nós vamos ter lá é muito maior do que aqui tem. Não se compara. A Bíblia fala que não se compara a glória que nós iremos ter ali. Aleluia, que interessante, é bom. Dá vontade de sair pulando na igreja, que assembleiano é sacudido. Assembleiano, quando fala do céu, ele sente bem. Eu estou esperando, estou buscando esse dia. Eu espero que você também esteja buscando. Aleluia. Vamos lá. Tempo do arrebatamento. 1 Coríntios 15 e 52 fala sobre isso, né? Será no abrir e fechar de olhos. Você já piscou hoje? Isso é para crente, irmão, porque crente ele tem um lado louco. Ele tem esperança. Será no abrir e fechar de olhos. Eu vou estar aqui agora, de repente a pastora Kézia, tchau, fiquem, ninguém vê. Ficou só as vestes, né? Ficou o óculos, é isso aí. Oh, aleluia! Jesus revela no sermão profético que a volta do Filho do Homem será como um relâmpago. Esta comparação nos mostra o quão rápido estas coisas acontecerão. E Paulo, falando dessas mesmas verdades, nos diz, será num abrir e fechar de olhos. Aleluia! O que fica claro aqui é que o tempo em que tudo isto acontecerá será tão pequeno que não dará tempo de fazer nada. Não tem tempo de você lá abraçar a mamãe, não. Tem tempo de você cheirar o esposo, não. Não tem tempo.
Se o esposo estiver preparado, bora, estamos juntos. Ele lá onde estiver, eu aqui onde estiver. 2 estarão no campo. 2 estarão no campo, um será levado. Eu quero fazer parte desse povo que será levado. Aleluia. 2 estarão ali na casa, uma limpando o chão. Isso aí são minhas palavras. A outra lavando louça. Uma será levada. E aquela que não tem essa promessa no peito, que não aceitou a fé, ficará. Isso já é outra fase, não vou entrar nesse assunto. Aleluia. Por isso Jesus advertiu a todos: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vai acontecer? Vai. Então vamos vigiar. Vamos analisar a nossa vida. Vamos analisar a nossa conduta, o nosso caráter, o nosso modo de dizer. A pastora Kézia é um tanto repetitiva, sabe por quê? Para você aprender. Quando falamos mais sobre um determinado assunto, nós aprendemos mais sobre ele. Aleluia. O arrebatamento é uma promessa feita pelo próprio Cristo. E a qualquer momento acontecerá. Estejamos constantemente vigilantes para não sermos pegos de surpresa. Como está você? Analise mais uma vez a sua vida. Pastora Kézia, analise a sua vida. Se Jesus soasse ali, se Jesus gritasse ali, se Jesus chamasse, se a trombeta do Senhor soasse, como será? Será que eu encontraria com Ele? Coloque aí um ponto de interrogação na sua vida, nesta manhã. O arrebatamento encontra respaldo escriturístico. Tudo que nós estamos falando está aqui na palavra do Senhor. A pastora Kézia não quis falar sobre linhas. Não. A pastora Kézia só veio falar a respeito do arrebatamento. Eu respeito a sua linha de pensamento, porque nós somos éticos. Então a pastora Kézia só está falando simplesmente sobre aquilo que o Senhor prometeu e que um dia vai acontecer. Maravilha. Mais uma vez eu quero deixar para você Romanos 13, 11 e 14. Façam isto compreendendo o tempo em que vives. Olha os sinais, povo. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Ei, dá um tapa aí, vamos embora, acorda. As coisas estão acontecendo. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos, ou seja, quando aceitamos a fé. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência. Comportemo-nos com decência, com quem agem à luz do dia. Não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidade sexual e depravação, nem em desavenças e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Isso é passageiro, isso passa. Vamos voltar-nos para Jesus. Então, meus queridos, esta é a lição de número 1 com os temas escatológicos que serão discorridos nesse trimestre. Que Deus abençoe você conectado, que Deus abençoe todos vocês que estão aí do outro lado. Um beijo no coração, Deus abençoe vocês. À noite nós estaremos aqui com vocês. Um abraço, fiquem na paz e até a próxima, em nome de Jesus. Amém?